Ok, estamos de volta. Boa noite, Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você que sempre nos prestigia na capital e no interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, Capixaba, Praça de Castro, Acrelândia e Sena Madureira. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio dos supermercados Araújo, tem sempre uma loja do Araújo para você, que agora está mudando, é a Ara Super, vai ficar melhor. Mas a seriedade e o compromisso continuam os mesmos de outrora. São mais de 36 anos, 37 anos de bons serviços prestados ao Acre e ao povo acreano. Nós temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, nacional ou importado, em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, e também na rua Silvestre Coelho, no bairro José Augusto. Tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez com o secretário de Infraestrutura, CEINFRA, o engenheiro civil Tiago Caetano. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Tranquilo, graças Prazer a Deus. recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Secretário, vejo o senhor otimista, sorriso estampado. É sinal, porque aqui nós temos, no Acre, nós não temos as 4 estações, né? Nós só temos 2, na verdade, inverno e verão. Com a chegada do verão, chegando aí, então, começam as obras. Foi anunciado um pacote de obras aí, no valor de 800 milhões de reais. Teremos, então, obras na capital e no interior, no centro e na periferia, é isso? Exatamente, Muniz, realmente, nosso planejamento da Secretaria, do Estado, enfim, acho que de toda a gestão, na região amazônica como um todo, em cima dessas 2 estações, né? Período de chuva e período de verão, né? Nosso inverno e verão amazônico. Realmente temos um planejamento de grandes obras, né, para serem licitadas, lançadas esse ano, né, que vão desde a questão de ramais, né, com mais de 90 milhões em investimentos, revitalização de espaços públicos, os aeródromos do interior, né, projetos de restauração completa das nossas rodovias estaduais. Estamos trabalhando em projetos também aqui para a capital de viadutos, né, alguns contornos viários, tanto em Rio Branco quanto Cruzeiro do Sul, para tentar diminuir alguns gargalos logísticos dentro da cidade. Enfim, tem muitos projetos em andamento, realmente na capital e para o interior. Secretário, antes de assumir a CEINFRA, o senhor passou pela direção do DENIT. Não foi muito tempo, mas eu acho que o suficiente para adquirir uma certa experiência. Está sendo útil agora nessa sua nova caminhada, nesse seu novo desafio? Com certeza, né? Apesar de, a princípio, não parecer muito, mas foram 5 anos. 5 anos. No DENIT, né? Praticamente 5 anos, pouco mais de 4 anos. E a gente teve realmente oportunidades únicas lá de lidar com a infraestrutura como um todo, de se aprofundar no conhecimento da infraestrutura, não só do nosso estado, mas da região amazônica, do nosso país, né? A gente teve a oportunidade de participar, inclusive, de grandes obras, como a Ponte sobre Rio Madeira. Eu lá fui o primeiro fiscal, acompanhei mais ou menos até a metade daquela obra de perto, né? A gente estava lá constantemente. Participamos de grandes projetos, como o próprio projeto da reconstrução da 364, que hoje está na fase final lá em Brasília, projetos de obras de arte grande. Participei de um trabalho ainda em Rondônia, daqueles viadutos que tem hoje em Rondônia, que foram inaugurados ano passado lá em Porto Velho. Então, a gente realmente teve contato com grandes obras de infraestrutura e isso realmente abre um leque de oportunidades, de conhecimento, né, de visão a respeito da infraestrutura. E a gente está tentando trazer esse conhecimento, essa experiência hoje para dentro do Estado para tentar mudar, de fato, a infraestrutura do nosso Estado e abrir oportunidades novas, né, para desenvolvimento, em especial aí a parte do agronegócio, que tem sido uma bandeira de luta aí do nosso governador. Ok. Vou abrir um parênteses aqui, porque há mais ou menos mais de um mês, o senhor fez uma visita técnica às obras da ponte que vai realizar o sonho dos acreanos e de muita gente, a ponte da integração. Afinal de contas, enfim, no início do segundo semestre, a obra deve ser entregue, é isso? Exatamente. A parte mais complicada da obra, que é a parte de estrutura, está muito próxima de ser concluída, né? A expectativa é que esse mês de junho se conclua e, com certeza, tão logo ela seja concluída, nós vamos retornar lá. Vai ser um grande marco quando tiver essa parte estrutural toda pronta.
né, e vai ficar faltando apenas os acessos, né, que é a subida das pontes, né, da ponte. E pelo lado de cá, que a gente chama o lado do Acre, está muito simples, está fácil de ser feito, realmente a parte mais complexa é pelo outro lado do rio, que é uma área pantanosa, alagadiça e que vai exigir um grande aterro a ser feito lá. Mas a expectativa realmente é que ao longo desse verão essas obras sejam concluídas e no máximo aí até setembro, outubro a gente consiga fazer a entrega. Aí temos quantos metros aí nesse vão aí? Ali são cerca de, estavam aí faltando quando a gente foi, né, nesse vão aí, em torno de uns 40 metros mais ou menos. Né? Parece pouco, né? Mas aí, olha, né? Na foto parece pouco, né? Mas estava avançando muito rápido, né? Estava avançando cerca de 10 metros por semana. Então a expectativa é que antes do final de junho esteja já concluída essa parte. Já está até mais bem avançado do que estava aí nessas fotos, né? Realmente está faltando muito pouco. A gente praticamente, quando passa na balsa, parece que já está quase encostando já, né? As duas partes. Esse é um modelo de ponte construído que a gente chama de balanço sucessivo, né? Se faz o pilar central, depois vai avançando por dois lados igual, fazendo uma espécie de balança ali, equilibrando, né? O secretário, para a nossa região, isso é o grande desafio para a nossa engenharia, né? Ali é uma obra, assim, que realmente é uma obra muito complexa, Muniz. Essa obra aí, principalmente a parte inicial dela. Então, para você ter uma ideia, até dou como exemplo, quando o pessoal pergunta, para a gente iniciar, por exemplo, uma fundação no meio desse rio, a gente precisava estabilizar a balsa, e lá por ter uma força muito grande esse rio, a gente levava 3 dias só para estabilizar a balsa, para ela ficar na posição certa, para começar a fazer a fundação. Você tem uma noção do desafio? Lá tem profundidade aí de pilares aí que ultrapassam 30, 40 metros, né, para baixo. Então, e tem que ser assim, senão não dá segurança. Até realmente chegar na parte de rocha, né, para ter uma fundação bem feita. É um rio que tem muita madeira, toras de madeira muito grandes, né, que às vezes há um choque com os pilares do rio, então tem que ter muito cuidado na época, desde do projeto até a execução da obra. Então, realmente é uma obra muito complexa, né, cheio de particularidades. Que desde o início houve muita dificuldade, especialmente pelo pessoal da balsa ali, né, que tentou... Haviam interesses, né? Enfim, tentaram dificultar ao máximo o avanço dessa obra. Questão econômica aí falava mais alto. Né? Eles inclusive eram donos dos dois lados do rio, então assim, não queriam permitir que a gente entrasse. Então a gente teve que fazer meio que uma operação de guerra para poder iniciar essa obra. Difícil. E muitos não acreditavam, né, e está aí, né, sendo concluída. Graças a Deus esse ano a gente entrega ela. O governador Gladys Camilo, ele fala dessa obra com muito entusiasmo porque ele participou ativamente desde quando ainda era senador, alocando recursos, né, defendendo liberação de verbas. A gente que acompanha essa obra desde o início, mas eu posso te falar aí, sem sombra de dúvida, que hoje o então governador, né, na época senador, foi realmente o parlamentar, o político que mais se empenhou nessa obra. Né? Ele, enquanto senador, até porque a bandeira principal de luta dele sempre tem sido a infraestrutura, né, no mandato dele, então ele constantemente estava visitando a obra, estava indo no DENIT, estava indo no Ministério do Transporte. Por várias vezes o pessoal da empresa entrava em contato com a gente, com algum gargalo durante a obra que acontecia, que precisava de uma intervenção política, ele ia lá e resolvia. A maioria das vezes isso nem aparece na mídia, né? É um trabalho interno para poder a obra não paralisar. Então, por exemplo, essa obra, ela ultrapassou grandes problemas desde o início, porque quando ela foi licitada, foi bem no momento daquela grande cheia que teve no Madeira. Então, que atrapalhou o início dela, porque era a fase de estudos iniciais. Então, depois ela ultrapassa a deposição da presidente Dilma, que também foi um período muito turbulento de financeiro, enfim, que precisou também de uma intervenção política para que a obra não paralisasse. Então, realmente, o governador teve uma atuação muito forte política e a gente tentou, na área técnica, também estar sempre acompanhando e dando todo o suporte que precisava lá para a ponte. Ok, nós temos outras fotos aí, Neto, pode ir soltando aí aleatoriamente, só devagar um pouquinho, que aí o secretário vai comentando aqui a respeito de cada imagem. Vamos lá, então. Tem um que você estava aí agora há pouco sobre a obra do Palácio? Aí a ponte, né, em frente ao Palácio, né, a gente está revitalizando, é uma cobrança que a gente vinha recebendo quando assumiu a gestão, que é um local marcante do turismo, né, que estava ficando abandonado. Essa fonte há bastante tempo não sofreu intervenção. É um dos maiores cartões postais do nosso. Então a gente está dando uma revitalizada, a gente tem sido muito parabenizado por muitas pessoas que passam ali.
Agora tem sempre quem fale mal também, né, Muniz? O pessoal, não tem que gastar dinheiro com isso, tem muita coisa para fazer. Mas dentro de muita coisa para fazer, a gente não pode, né, abandonar as Essa questão histórica, né? Isso aí, cultura, o Palácio, por exemplo, ele vai além da questão só simbólica, que em si já seria muita coisa. Mas ali tem uma história, né? Ali tem a ocupação do patrimônio, a melhor utilização, porque a partir do momento que o governador vai para lá, aí é um luxo lá dentro do palácio, né? A partir do momento que o governador passa lá dentro a despachar, ele está levando toda uma estrutura e está desocupando uma outra que pode dar uma melhor utilização. Então, em algum momento, isso vai contribuir, inclusive, para diminuir pagamento de aluguel. Então, assim, quanto melhor a gente ocupa os espaços públicos e quanto melhor a gente cuida do patrimônio público, isso, no geral, tem uma economia para o Estado, né? Tem um ganho, né? Certamente. Então, isso gera emprego, porque é obra, isso aí tem a questão do patrimônio emprego de imediato, público, né? Então, imagine você, a gente chegar um momento de perder o palácio, né? Chegar a um ponto de ruína que a gente acabe perdendo a utilização. Isso aí seria um dano incalculável, né? E chega ao ponto lá dentro do palácio que estava tão grave a situação que as obras lá históricas, de quadros e móveis estavam começando a ser colocados em risco, de tanta goteira que tinha dentro do palácio. É lamentável. Então, qual é o custo disso, da gente perder uma obra dessa, né? Então, não tem como mensurar. Então, realmente era necessário e a gente está fazendo essa grande intervenção. Agora, o engraçado é que quando a gente começa a mexer, Muniz, a princípio ia ser só para o governador, mas todo mundo gostou tanto que agora vai Casa Civil, vai a gabinete militar, todo mundo está indo bastante, vai uma estrutura muito grande agora. Teremos uma movimentação maior no Palácio, enfim, teremos, 20 anos depois, né? Aliás, alguns pastores foram lá e fizeram uma corrente de oração para enterrar alguma coisa lá. Então, essas fotos agora é da F40, né, que também é uma obra emblemática aí do início da gestão, uma vez que fazia muito tempo que não sofreu Estrada do Quinari. Isso, a famosa, né? Que não sofreu uma grande intervenção, a gente vinha recebendo também bastante críticas, né? Lembrando que é um abandono de muitos anos, né? Então, às vezes, as pessoas querem colocar na gestão que está um pouco mais de 5 meses um abandono de anos, mas, obviamente, que está no nosso planejamento. Então, como lá era um trecho que realmente estava muito deteriorado e que, não só por isso, mas dentre as rodovias estaduais todas, é o trecho onde tem maior volume de tráfego, porque, por exemplo, quem acessa Plástico, quem acessa o Alto Acre todo passa por esse trecho, né? Então, quem acessa o Peru, a Bolívia, passa por esse trecho. Então, realmente, precisava dessa intervenção. A gente conseguiu, junto com o DERAC, entrar lá, fazer uma intervenção grande de restauração. E todo mundo também tem elogiado muito, tem ficado muito bom o trabalho. E aí foi um dia de visita lá que o governador, quando voltou da Colômbia, mesmo 2 dias sem dormir direito, viajando, ele fez questão, assim, que chegou de ir lá acompanhar as obras, ver como é que estava. E esse aí foi um dia que a gente esteve com ele lá, ele viu de perto lá como é que estava toda essa situação lá da... Aí já é na BR-364, né? Uma foto que a gente conseguiu com os colegas do DENIT, que nos passaram. Já iniciou os trabalhos lá na BR-364, né? Falta ainda alguns trechos a serem concluídos, em especial ali após Taracá, lá próximo a Curau, tem também entre Sena e Mané Urbano, diversos pontos a serem feitos, mas as obras já iniciaram, né? A expectativa é que esse ano sejam concluídas, né? Os trechos ficaram faltando, né? E realmente vai estar numa condição muito melhor e até o final do ano a BR que dá acesso a Cruzeiro do Sul. Agora, é um trabalho muito complicado, né, secretário? Você falou, nós temos pouco tempo para agir. Não, e lembrando que a gente sempre fala, né, Muniz? Essas obras aí, elas não são obras definitivas da BR-364. A gente tem falado isso desde o início. Então, é uma primeira etapa do processo de reconstrução dessa BR. Ela precisa Eu lembro que o senhor esteve aqui há mais ou menos, no meio do seu mandato lá no DENIT, você disse, olha, infelizmente, vamos ter que reconstruir a estrada. É uma estrada, é uma rodovia que precisa ser reconstruída. A gente sempre tem falado isso, e essa é apenas a primeira etapa. Então, tem muito a ser feito, tem um projeto, como eu falei, em conclusão em Brasília, e que precisa ser levado adiante, porque só esse trabalho que foi feito na BR, se parar aí, também não vai ser suficiente. Com o tempo, ele vai entrar em falência. Então, realmente é necessário que o planejamento que a gente construiu lá seja levado adiante. Aí já são fotos da BR-317, né? Também um projeto grande de restauração, está na fase ainda de manutenção. Aí, qual trecho esse aí? Esse trecho ali era dentro da cidade, né? Aí já deve ser ali entre Chapuri e Epitassolândia. Mas esse... Qual o trecho mais crítico, secretário, dessa estrada? Entre Chapuri e Epitassolândia, o nosso trecho mais crítico hoje. Esse projeto é um projeto também que a gente batalhou muito tempo na época do DENIT. Só um minutinho aí, o senhor está retirando toda... Solo mole, né? Aí foi feita uma retirada bem profunda, que tinha muito solo mole.
e está sendo feita a recomposição aí todinho da subbase e da base, né? Um processo de restauração. Só para você ter uma ideia, para quem não sabe ainda, você tem que fazer o subleito, leito, subbase, base, e depois vem a massa asfalto. Não adianta colocar asfalto. Não adianta, só jogar asfalto ele não suporta, né, se não tiver uma base. E esse é um projeto interessante ser comentado, porque assim, foi um projeto também que a gente lutou muito tempo lá no DENIT. Foram mais de 2 anos para a gente conseguir aprovar esse projeto. É um projeto muito grande, que ele vai desde a divisa do Amazonas até a divisa com o Peru. São 4 contratos que vão restaurar completamente a BR-317. Nunca houve um contrato desse porte. E graças a Deus foi um dos legados que a gente conseguiu deixar no DENIT, deixar esse contrato assinado. E a restauração já inicia esse ano. Obviamente que é um contrato de 5 anos, não é um contrato que vai ser feito tudo esse ano, até por conta da questão orçamentária. Mas esse ano, salvo me engano, aí de 40 a 50 quilômetros já devem ser restaurados a BR-317. Com certeza lá o superintendente vai escolher os pontos mais críticos. O nosso tempo está acabando. Foram várias obras que vocês tiveram que herdar do governo anterior. Entre elas o hospital de base, né, o HERB, né, antigo pronto-socorro, várias estruturas ali que precisam ser concluídas as obras. E essa do Igarapé Fundo, que parece que nunca acaba. Começou no governo Bill Marques, passou 2 gestões do governo de Tião Viana e não acabou ainda. Quando é que vocês acham que encerram, então, definitivamente, e concluem essas obras? Realmente é uma obra que, entre outras, né, que se arrasta aí por anos. E quando a gente estava na transição ainda, a gente identificou que existia esse convênio e que estava na iminência de ser perdido, né? Teria que ser devolvida uma parte dos recursos e não iríamos conseguir concluir a obra. A gente conseguiu fazer uma grande força-tarefa e naquele momento a gestão anterior nos auxiliou, né? E a gente conseguiu politicamente em Brasília salvar ainda essa obra do Igarapé Fundo. Então a expectativa é que a gente consiga avançar bastante esse ano. Dificilmente a gente consegue concluir ainda esse ano, mas a expectativa é que a gente avance muito nela esse ano. E aí, o ano que vem, a gente consiga concluir. Em relação ao pronto-socorro, desde quando a gente entrou, até por ser uma obra muito emblemática, muito aguardada por nossa população e ser uma das grandes prioridades do nosso governador, a questão da saúde, a gente sabe que está precisando. A gente tem feito uma força-tarefa muito grande, Muniz, lá no pronto-socorro. Expectativa nossa de concluir a parte de construção civil toda da obra, para deixar ela no ponto de ser entregue já no início de julho. E aí, obviamente, vem a parte de ocupação por parte da saúde, né, de equipamentos, uma série de situações que vão ser feitas. Com certeza o secretário de saúde está se preparando para isso, mas nossa expectativa é muito boa já agora, no início do segundo semestre, a gente fazer a entrega do pronto-socorro, né, e com isso a gente desafogar uma parte, né, com certeza não vai resolver tudo, mas desafoga já uma parte de leitos que hoje funciona no pronto-socorro, e tão logo a gente consiga fazer essa mudança, porque tem que desocupar uma parte do pronto-socorro, a gente já de imediato entra com uma outra grande obra ali do lado, que é um outro prédio que vai ser construído ao lado desse novo, um prédio de 3 andares, também para atender a demanda do pronto-socorro. Então, não vai paralisar por aí. A gente vai dar continuidade e, entre outros hospitais que estão em fase de licitação, o projeto em Sena, Acrelândia, Feijó, então tem muitas obras da área de saúde, inclusive o próprio INTO, que o governador pediu para a gente fazer um esforço grande para tentar entregar esse ano, que também é uma obra que vem se arrastando e hoje praticamente muito subutilizada, uma pequena parte dela é utilizada, a maior parte da estrutura, que é uma estrutura muito grande, não está sendo utilizada. A gente já conversou com a empresa, a gente vai fazer uma força-tarefa muito grande para no segundo semestre, até o final do ano, a gente conseguir também entregar o INTO, que é uma forma de desafogar o pronto-socorro. Então, muita coisa que hoje está indo para o pronto-socorro pode ser direcionada para o INTO. Sim, vai desafogar, né? Então, desafoga bastante o pronto-socorro também. Para encerrar, secretário, o senhor comanda a CEINFRA, uma secretaria nova criada no governo, e que engloba o DERACRE, o DEPASA, o DETRAN e a AGEACRE. Então, é um complexo muito grande. E, diferente de outros secretários, o senhor não teve indicação política, foi da cota pessoal do governador. Evidentemente que quem conhece um pouco da política sabe que isso aumenta a responsabilidade, né? Cota pessoal do governador, então a cobrança é maior. Como é que o senhor encara esse desafio? Mas assim, eu te confesso que quando o governador, né, fez esse convite, não foi uma decisão fácil, né? Porque a gente vinha numa trajetória dentro do DENIT e de estruturação também do órgão, passamos por a criação de uma superintendência
Eu vivi na pele a dificuldade que é tu criar uma estrutura nova, tu fazer ela funcionar, toda a parte de planejamento, de projetos. E naquele momento, aí no final do ano passado, estava muito organizado. O Redenite hoje está muito redondinho para funcionar, de projeto, de planejamento. Então era hora de começar a colher de fato os frutos de todo o trabalho. E aí, quando surge esse desafio, né, para vir para o Estado, praticamente começar de novo, do zero, né, montar uma secretaria, estruturar, fazer todo um levantamento, questão de gestão, que tem que ser, um trabalho muito pesado a ser feito, que não aparece, tem toda a parte de obras, né, a serem concluídas, a gente sabe todos os problemas que o Estado está, então realmente não foi uma decisão fácil. Mas assim, Muniz, quando a gente começa a ouvir o governador falar, toda a empolgação, toda a motivação que ele tem em resolver os problemas do Estado, em deixar um legado, em tudo que ele teve que abrir mão também enquanto senador, em prol desse projeto, né? Isso, e pela própria lealdade que ele teve muito com a gente, contar no DENIT, todo apoio, eu jamais poderia negar de estar junto com ele nesse desafio. Então a gente aceitou, sabendo das dificuldades, dos problemas, mas eu não tenho o que reclamar do governador Muniz. Ele tem dado total autonomia, ele tem dado quase tudo, nunca tem como dar tudo, mas tudo, a maioria do que a gente tem solicitado, ele tem atendido. Então, assim, ao mesmo tempo, como você falou, que isso é bom para quem está à frente da pasta, porque nos dá segurança de trabalhar, também gera uma responsabilidade grande. A gente sabe que é uma via de mão dupla, a gente sabe que realmente as cobranças têm vindo e continuarão a vir, mas faz parte do trabalho. Claro. E a gente tem se preparado para isso, a gente tem buscado fazer o melhor. Enquanto o governador der essa oportunidade, a população pode ter certeza que tanto eu quanto toda a nossa equipe, que é uma equipe muito boa dentro da CEINFRA, nós vamos estar fazendo o melhor pela sociedade. Muito obrigado, secretário. Boa sorte. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Eu volto em 2 minutos com outra entrevista não menos importante. Até já.